a gente já viu uma entrada muito grande de merchants na rede, o que eu acho muito bom, porque você descentraliza ainda mais quem está comprando The Pix, né? Então, no final, você vê compras de R$ 7, R$ 15, né? E essa pessoa que está comprando, ela pode comprar para pagar por um serviço na internet ou alguma coisa assim. Não é proibido isso, tá? Não é proibido você comprar uma criptomoeda e pagar por um serviço na internet. Não tem nada de legal nisso. Fala galera, estamos de volta com mais um episódio do Better Money Podcast, com um convidado também repeteco aqui, que já veio aqui, mas faz muito tempo, faz mais de um ano. Eduardo Jataí, fundador da Eulen. Para quem não conhece a Eulen, é a empresa criadora do DePix. Para quem não conhece o DePix, é uma stablecoin de real na rede Liquid, que antes era só na rede Liquid, agora também tem na rede Lightning, a gente vai falar um pouco disso hoje. Mas é uma ferramenta de conveniência e privacidade para muitos brasileiros que querem se proteger e proteger as suas compras de bitcoins. Então, acho que TPix é um negócio super útil e super interessante, um projeto bem legal que vem ajudando muita gente ao longo dos últimos... Quanto tempo tem de estrada, Edu? O ThePix tem 1 ano e meio, né? A gente lançou o token 15 de janeiro do ano passado. Então, 1 ano e meio de estrada e já ajudando muitas e muitas vidas. Por isso eu queria trazer de volta o Eduardo. A gente já falou também há cerca de 1 ano e pouquinho aqui no canal, mas acho que era um bom momento para você voltar e falar um pouco das atualizações, falar do projeto, como vem indo, planos para o futuro e o que está rolando, porque é um assunto de interesse de todo brasileiro Claro. que está no Bitcoin. Então seja muito bem-vindo, mais uma vez. Bem, Bernardo, obrigado aí pelo espaço. Bem, desde o ano passado a gente teve aí muitos aprendizados. Eu acho que quando a gente começou esse projeto, a tese era uma tese que eu sempre tinha uma dúvida do quanto que privacidade era desejada por brasileiros, né? Eu sempre fiquei, cara, é muito difícil vender a ideia da privacidade, ainda mais com VCs brasileiros, investidores brasileiros, eles é diferente de investidores americanos que têm essa pegada mais forte, eles veem o valor nisso, né? Mas a gente acreditou e eu me surpreendi positivamente com o crescimento que a gente teve. O negócio felizmente ficou em menos de um ano ficou lucrativo, que é muito raro para uma startup, né? Uhum. E a gente tá seguindo o projeto. De novidade, né? A gente tem hoje, eu acho que a gente deve ter facilmente uma das maiores redes. Vamos dar um passo atrás, Edu, porque talvez tenha pessoas que não viram o primeiro episódio e nunca tenham usado o The Pix. Então, acho que antes da gente atualizar a galera sobre o The Pix, era dar uma intro sobre o que é o The Pix, como foi criado e por quê. Uma intro breve. Claro, vamos lá. A empresa que emite o DePix se chama Eulen. O DePix é um token, que é um token indexado a real. Então, ele é um token que vale 1 para 1 com real, equivalente a uma stablecoin. A diferença dele para as outras stablecoins que tem no mercado, primeiro é que ele é um token que já disse, né, indexado com BRL, então não é igual aos tokens de dólar, como Tether e USDC. E ele também não é igual aos outros tokens BRL que tem no mercado, como BRLA, BRZ, BRL1, porque a gente é focado em privacidade. Então, desde o D0 a gente focou em criar token em redes que não tivesse como a gente ter controle de fazer freeze de assets, de fazer um traqueamento fácil, né? Então, as outras redes, como a gente até chegou a brincar um pouco com a Polygon lá no início, mas quando eu vi que eu tinha os poderes de bloquear, de travar, de impedir, de identificar transações, eu disse, cara, isso vai ser usado contra mim mesmo. Uhum. Alguém vai chegar e me capturar, né? Então eu disse, cara, eu tenho que garantir criar uma coisa que se eu for capturado, né, se alguém chegar e pegar meu celular, ver tudo que eu tenho, ele vai ver exatamente que eu trabalho sempre com essa possibilidade, né? E o token de Pix é isso. Eu não tenho, evidentemente, controle sobre todas as variáveis, mas a variável de engenharia, de ir lá e fazer o freeze do asset, de ir lá e fazer o track, a gente consegue, porque a gente não consegue fazer por causa da escolha da rede, que foi originalmente a Liquid,
e na Lightning também não é possível fazer isso, né? Uma vez que saiu do nó, mesmo em Taproot Asset, uma vez que saiu do nó, praticamente a gente não consegue mais, com facilidade, freeze de fazer o congelamento de ativos ou fazer o traqueamento dos ativos. Isso, evidentemente, é uma tese difícil, né? Porque não é bem o que muitas pessoas, principalmente pessoas do poder, se interessam, né? Mas a gente tenta, enquanto ainda é legal, né, fazer isso, a gente está fazendo. Então, a estrutura é essa hoje, e essa é a principal diferença do ponto de vista diferencial. A Eulen, que é a empresa mãe do ThePix, ela tem o foco de atender o indivíduo soberano, Bernardo. Então, Tá, na deixa eu Eulen, te pausar aqui e fazer uma pergunta em cima disso, aí você já segue. Então, ok, eu entendo a tese de ter um SDT, porque muitas pessoas não querem ter a volatilidade do Bitcoin e querem se proteger de uma moeda colapsando como um bolívar venezuelano. Então elas vão procurar uma moeda mais forte, que poderia ser o dólar. Até o Brasil, o brasileiro pode querer segurar o SDT em vez de real, porque a inflação do dólar, sei lá, 6, 7% ao ano, inflação real, e do real é 20% ao ano. Agora, por que alguém quer segurar real digital ou o DPix? Qual é o então, caso de uso aí? vamos falar assim, não é para ninguém segurar, né? Eu falo assim, ThePix é uma shitcoin. Eu deixo isso bem claro desde o início para todo mundo, gente. ThePix é uma shitcoin. Não façam hodling de ThePix. Né? Não recomendo. E eu sou o criador do token e falo, não façam. Mas o ponto o ThePix ele é muito mais um gateway, um mecanismo de transação com confidencialidade, com elementos de confidencialidade, do que uma stablecoin clássica, né? Uma stablecoin do estilo do Tether. Porque, assim, se você for olhar as stablecoins que não são de dólar, todas que são moedas exóticas de forma geral, nenhuma realmente tem essa função, entre aspas, reserva de valor, como o dólar tem para a grande maioria da população mundial. Né? Então, essas stablecoins elas têm outras funcionalidades, que é uma funcionalidade que no nosso paper a gente chama de transiente, de transacional, e não uma funcionalidade de reserva. Né? Então, assim, a pessoa compra o DPix para chegar no Tether, para chegar no Bitcoin ou para pagar outras pessoas, né? Mas não é algo que tem sentido guardar. Né? Então, assim, você nunca vai ver um market cap de uma stablecoin exótica muito alto. Né? Algumas vão tentar fazer algum caminho para aumentar o market cap, dando algum tipo de rendimento, né? Porque tentar fazer essa arbitragem, né? O carry trade, que a gente conhece aí, de juros, mas no geral não tem muito sentido ter guardar uma stablecoin de qualquer coisa que não seja dólar, né? E para nós que somos bitcoinheiros, até o dólar para mim é arriscado. Então, né? Sim. Mas o ponto para a grande maioria da população faz sentido essa reserva de valor em dólar, mas não faz nenhum sentido guardar qualquer stablecoin que não seja de dólar. Então, A tese é basicamente o cara trocar os reais dele por DPix e poder trocar os DPix por qualquer coisa que ele quiser de forma anônima, né? Diferente de se ele fosse comprar Bitcoin na BIPA ou na Binance ou na Foxbit ou no mercado Bitcoin, que seria declarado para a Receita e iam saber exatamente quantos Bitcoins ele comprou, a que preço e sacou para onde, etc. o que é que me inspirou isso lá atrás, né? Quando eu estava na Foxbit, isso em 2018 ainda, 2017, aquela época, já estava se discutindo o que virou a Instrução Normativa 1888, que virou esse, que é um absurdo, assim, eu quero que eu sempre critico e deixo claro para eles, cara, tá errado isso, vocês estão criando um problema, que é o seguinte, todo mundo que transaciona, todo operador que transaciona acima de 30 mil reais, ou seja, basicamente todo mundo do mercado, tem que reportar 100% das transações para a Receita Federal. E o meu ponto com isso, eu não estou nem entrando no mérito da galera, a questão de imposto, nem entra no mérito, assim, o que tem que fazer de imposto é só seguir o que está escrito lá. Mas é a questão da segurança. O que me incomodava nisso é porque mandar um base de dados de quanto o cara que está comprando Bitcoin, a que valor e quando, e esse base de dados ir para uma instituição que, historicamente, verdade seja dita, não tem um histórico de segurança da informação, tanto que já vazou esses dados, e já vazou dados do IE, e continua a vazar. Inclusive, acho que tem alguém, nossa, não foi o OG do online que mostrou um estudo que uma das instituições que tem a maior frequência de vazamento no Brasil é a Receita, né?
E aquilo, né? Não tem incentivo para melhorar porque ninguém paga, ninguém não tem uma punição por esses vazamentos. Quem é que Uhum. está sendo punido por esses vazamentos? Né? É o que eu sempre Então, falo para os meus alunos, muito mais do que se preocupar com como você vai fazer daqui a 5 anos, 10 anos, se você quiser comprar um imóvel, se você tem medo de tomar uma multa da Receita, em vez de se preocupar com isso, você deveria estar preocupado com o que pode acontecer daqui a 2 anos se o Bitcoin for para milhões de dólares e você exatamente. ficar multimilionário e por qualquer motivo que seja você não puder sair do Brasil. Você vai ter um alvo gigantesco nas costas. Pensa assim, Recentemente eu escrevi o último capítulo lá do Black Pill, do Renato, do Alan, falando sobre essa máxima histórica que está sendo batida toda hora de sequestros de bitcoinheiros. Então é algo a se pensar assim, você tem que o proteger a OPSEC, né? anonimidade do seu patrimônio. Não, exatamente. Fica aquela pergunta: vai ser mais fácil o bandido ir para cima de um cara que tem R$ 1 milhão em Bitcoin ou R$ 1 milhão em imóvel? O que é que ele vai ter mais liquidez para girar rápido? Então, assim, todos nós no mercado. Isso é a minha inspiração, tá? É muito mais OPSEC do que qualquer outra coisa. Então, me Uhum, preocupa a forma que foi desenhado esses reportes. E eu sempre fiquei pensando, como é que eu, dentro da legalidade, consigo mitigar, né? Eu acho que isso elimina 100% do problema, né? Eu não acredito que exista balas de prata assim, né? Mas a gente tenta trabalhar para diminuir esse problema. Então a Ellen, desde o início, nasceu com isso. Então o DePix é um dos produtos que a gente trabalha para isso. A gente também está fazendo parcerias para tentar ajudar na questão de offshores, estruturação de offshores e tudo mais. E o nosso modelo de negócio, e aí que é o ponto, a gente quando eu comecei a criar isso, eu disse qual é a persona, né? Qual é a pessoa que mais está vulnerável a tudo que está acontecendo no Brasil. Por, né, com toda a regulação e tudo mais que chegou, que está cada vez mais forte e chegando. E como qualquer regulação no mundo, Bernardo, a regulação existe para um motivo: ferrar o mais fraco. Sempre claro. existiu para isso. Não existe esse negócio, eu vou fazer uma regulação porque eu quero tornar o mercado uma ova. É porque a gente vai criar vai aumentar o custo de entrada e todo mundo que não tiver dinheiro para aguentar o custo de entrada está fora. É simples assim. Uhum. Então, a pessoa que estava mais vulnerável a tudo isso, que eu sempre olhei, que eu sempre me preocupava, eram os P2Ps. Né? E aí eu pensei, cara, tem que fazer uma. Eu acho que essa solução que a gente está criando atende os P2Ps. Então a gente tem uma estrutura de back-office de forma a tirar o risco que o P2P corria de perda de conta bancária, de processo que é os golpes de MED, que é o MED, é um mecanismo especial de devolução, que é o estouro do PIX, todo esse tipo de coisa que a É, gente tem expertise em tratar. de certa forma, você legaliza a operação no P2P, né? Porque o P2P Exatamente. ele vende taxas mais caras do Bitcoin porque ele está vendendo a privacidade. A pessoa quer comprar Bitcoin sem que a Receita Federal fique sabendo exatamente, sem que aquele dado fique lá disponível para o sequestrador, hacker, roubar e fazer uso disso. Então ele paga, em vez de pagar 0,5% na BIPA ou em qualquer lugar que seja, ele paga 5% para o P2P para dormir tranquilo, sabendo que ninguém está sabendo que ele comprou o Bitcoin. Só que isso é ilegal, porque a lei está lá, a IN 1888 foi criada em 2019 e, portanto, o P2P está descumprindo essa normativa. Dessa forma, o que vocês fizeram foi criar esse token de passagem para que o P2P ele não esteja descumprindo isso, né? Tipo, que quando você troca Fiat por criptoativo, na verdade está se trocando Fiat pelo criptoativo de Pix, que vai ser declarado bonitinho pela Eulen, comprou tantos de Pix ao preço de um, e é Isso isso. aí. Então tá tudo que foi regulado da normativa está sendo cumprido à risca. É É. essa a ideia, né? E aí o que acontece? E o desenho que a gente fez foi a gente tira a responsabilidade, a gente passa a entregar a soberania para o usuário final, que é, olha, está sendo reportado que comprou The Pix. E o usuário final vai fazer a melhor análise do lado dele, como é que ele vai fazer todo o processo de reporte e tudo mais, porque assim, a gente instrui, ó, o que está escrito, o que está na lei você tem que reportar quanto você tinha de ativos no 31 de dezembro. Você tem que reportar isso Então, é isso que está escrito. Cada um vai fazer, a gente instrui, cada um vai fazer a maneira que acha que é mais apropriado para a sua estratégia. Né? Então, o que a gente proporciona é isso. Eu acho que assim, o DePix no final, ele é o mais próximo possível dentro do mundo digital de dinheiro cash. Né? Se você for lá no Caixa Rápido e sacar reais, dinheiro cash, é,
Está registrado no seu CPF aquele saque naquele caixa rápido, naquela conta bancária. Mas é impossível saber, ou é muito difícil saber, o que você faz com esse cash. Você foi na feira, comprou alguma coisa, tá, não dá, é muito difícil saber. Em tese, Sim. você também tem que informar quanto você tem de cash no final do ano, no 31/12. As pessoas fazem isso? Bem, isso é outra história. Né? E a mesma coisa da Pix, assim, o sistema sabe que foi comprado de Pix, né? O sistema financeiro nacional, vamos dizer assim, sabe que foi comprado de Pix. Agora, fica muito difícil saber o que é feito com o The Pix depois. Principalmente, assim, eu criei de uma forma que eu não consiga saber. Porque, reiterando, você trabalha com a possibilidade de eu ser capturado. Né? Sim. Então, se eu for capturado, eu vou dar exatamente a informação que eu já estou informando, que é esse CPF comprou The Pix. E você criou uma camada de conveniência e segurança para as pessoas e uma camada de dificuldade e obscuridade para quem não gosta disso, que é o Estado. Então, de uma certa forma, vamos ser honestos aqui, você está criando uma adversariedade. Você tem algum medo de represálias no futuro, se o The Pix crescer o suficiente, você virar o prego que toma uma martelada? Como que você enxerga isso? Como que isso foi colocado no modelo de negócio? Então, vamos lá. A gente sempre tem muito apoio dos advogados e sempre analisando isso com calma para entender o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente não pode fazer, o que é que está da legalidade, o que é que não está. Mas assim, Bernardo, vou ser bem sincero com você. Eu não confio em nada do Brasil. A É qualquer lógico, o hora. Brasil não tem. Eu não. Então, assim, podem ser que proíbam amanhã e tenha uma represália. Proíbam, pode ser, isso é uma possibilidade. O que é que a gente está tentando fazer? A gente está criando produtos para descentralizar o processamento de Pix. Né? Deixar de ser em um ponto, ter mais de um ponto, que é o que a gente está no nosso paper chama de banking nodes, que a nossa tese é a forma que a gente tem de mitigar esse problema é descentralizando, é tendo mais operadores, é tendo mais pessoas Por podendo quê? fazer Como que cash in, cash funciona out. isso? Então, Porque, tipo, você basicamente, disse que se uma única instituição, um único CNPJ, que é o da Eulen ou de qualquer entidade que seja esse único, fizer todo o volume do DPix do dia, vai começar a chamar muita atenção no sistema, é isso? eu diria assim, né? Se for concentrado tudo em um ponto só, né? É, é, é mais fácil de você ir lá e proibir só aquele ponto. Tá. Né? Então, pensa assim, se a Tether fosse apenas uma entidade no Brasil que pudesse processar Tether, seria muito fácil barrar Tether no Brasil. Por Uhum. que Tether é imbarrável no Brasil? Porque você não vai conseguir parar, todo mundo comercializa Tether. Isso é uma impossibilidade real. Assim, podem criar a regulação que for, é impossível parar Tether no Brasil. Pela Tá, o quantidade nome de. dos banking nodes é bem propício, é exatamente a mesma tese A dos mesma tese. nodes do Bitcoin. Cada pessoa criar que um dia meu sonho é virar uma rede federada, uma federação de banknotes. Uhum. E o produto ser desenhado de tal forma, Bernardo, que você consiga ter de forma que nem eu consiga impedir a entrada de um banknode no futuro, entendeu? Tá. Isso, normalmente, isso envolve uma complexidade de engenharia que a gente ainda não chegou lá, mas a gente quer chegar lá. E você consegue. Lógico que tem dados que são sensíveis, não dá para compartilhar, mas tem algumas métricas que você pode compartilhar de crescimento, de onde vocês saíram, para onde vocês estão agora e onde pretendem chegar? Então, acho que fica mais fácil na quantidade de parceiros, né? Porque o determinante como o meu business, ele é B2B2C, né? Uhum. A gente não criou um business para atender o cliente final. Uma série de Sim. motivos. A primeira é que é muito caro chegar no cliente final, né? Uhum. E aí o que é que eu disse? Pô, então vamos fazer um caminho de distribuição, né? Que é mais ou menos como a XP fez com os agentes autônomos. A XP não foi lá Uhum. concorrer com o Itaú. Ela criou o mercado de agente autônomo no Brasil, que foi inspirado na Charles Schwab com Financial Advisor nos anos 90. Né? Bem, de qualquer forma, tentamos fazer isso. Poxa, quem é essa pessoa que chega no cliente final, conhece o cliente final? Aí a gente foi nos P2Ps. Né? Uhum. Então, o P2, a gente começou com 15 P2Ps lá no ano passado, que eu já conhecia. Né? E hoje a gente está com mais de 300 na nossa base. Então a gente cresceu bastante. E tem uma jornada interessante, Bernardo, com a gente, que assim, conforme esse P2P ele começa a se profissionalizar.
porque ele ainda estava num estilo meio, vamos dizer assim, amador ali, fazendo só no Telegram. Ele começa a criar um bot dele, ele começa, porque começa a ter muita transação, aí faz. Então, tem uma jornada do P2P Sim. interessante que eu percebo acontecendo. Aí alguns viram plataforma, entendeu? Então, isso logo leva mais volume e também gera mais desafios para a gente do ponto de vista de estrutura, porque eu tenho que ter API, eu tenho que ter o caminho crítico fica mais complicado, então a infra fica mais complicado, o que é bom, né? É um problema bom, porque no final é um problema de escalabilidade, mas eu me surpreendi, assim, a gente dobrou o time nesses últimos meses e provavelmente eu prevejo que a gente vai ter que dobrar de novo o próximo ano. O que é bom, Legal. assim, eu acho que o legal é que a gente está construindo na Liquid, na Lightning, a gente está construindo em torno do Bitcoin, que era, vamos dizer, uma ideologia minha, por assim dizer. Não necessariamente a melhor decisão de negócio possível, talvez. Algumas pessoas fui muito criticado por alguns peers por essas decisões, mas eu realmente acredito que construir no Bitcoin vai compensar no longo prazo, né? A Por que gente você foi vai, muito criticado? Falaram para você fazer em porque diz que o alguma mercado está outra no blockchain? Ethereum, que o mercado está na Polygon, Ah, que o mercado está na Solana, e todas as shitcoinhas que você imaginar. Né? então, ouvir E é verdade, shitcoiner é o mas só que caminho para eu digo desgraça. assim, o mercado está tem muito mais mercado nesses locais. Mas é muito mais mar vermelho, entendeu? Mas eu não gosto de mar vermelho. Fica aqui no meu cantinho que é Oceano Azul. Legal. E fala um pouco sobre o progresso aí de ter migrado de ser um token só na Liquid para ter ido para Lightning. Como que funcionou isso? Qual foi o racional por trás? Como que tá a atração na Então, Lightning? a gente tem uma ótima relação com a Liquid, né? Eu fui lá, falei, a gente está bem posicionado com os federados. A gente representa, isso é um dado só interessante de ser falado. A gente representa hoje mais da metade das transações na Liquid, na rede Liquid. Eu já olho pelos nós e tudo que que a quantidade de Pix, a gente praticamente o Brasil está ajudando muito a Liquid, né? E aí Mais da metade do volume de transações na Liquid é The é The Pix? Pix, Que isso mesmo. loucura, eu não sabia disso não. E aí o que acontece? Eu acho assim, a gente ainda tem muito que crescer na Liquid, tipo, eu não acho que vai parar, está muito sofisticado, muita coisa, mas é um blockchain. É um Uhum. blockchain, assim, um blockchain não escala. E o que a gente quer fazer com o ThePix e os tickets que a gente começou a chegar é ticket de R$ 10, ticket de R$ 15, né, ticket de menores, são tickets que a gente quer escalar para centenas de milhares de transações. Né? Então, como o blockchain não escala, a gente tem que ter uma solução que atenda isso. Né? Então é por isso que eu Tá. digo, cara, a gente tem que caminhar para Lightning e talvez a própria Lightning, numa evolução futura, inclusive, recente, eu tive a reunião hoje com o Marco Tiero da Arc Labs. Então acho que até mesmo algumas melhorias na Lightning a gente vai ver nos próximos anos para Uhum. viabilizar varejo, entendeu? Porque eu acho que a Lightning está se tornando ou se tornou como se fosse uma rede Swift no Bitcoin. Né? Por causa da complexidade de manutenção dos nós, eu acho que o varejo em si, que a Lightning foi vendida como isso por muitos anos, mas quando você começa a mexer, começa a entender e começa a aprofundar, não que não tenha, não é porque foi vendido como ideia de varejo que ela não serve, ela na verdade é extremamente necessária ter uma rede internacional de liquidação, como a Lightning, né? Inclusive multi-asset. Né? Então, o legal é que a Arc Labs provavelmente já vai nascer integrada, ela já está nascendo, provavelmente já vai começar a integração com o Taproot Assets, que é o script que a gente está usando, que é o protocolo que a gente usou para emitir o DPix na Lightning. Né? Então, estou bem empolgado, assim, mas normalmente isso é o ápice do ápice da inovação. Né? Eu tenho certeza que, cara, a gente sofre bastante, tem muito bugs que estão sendo resolvidos, mas no final foi isso. A decisão foi para eu escalar esse negócio para centenas de milhares de transações espalhado em centenas de banknodes, como é que a gente faz isso? Como é que a gente viabiliza isso do ponto de vista de engenharia? Porque eu não acredito que um blockchain vai resolver isso. Uma Uhum. solução que os shitcoiners fazem é fazer em múltiplos blockchains. Né? Mas eu acho que essa solução ela é capenga. Eu acho que a solução é, de fato, a gente ter o blockchain do Bitcoin e soluções como a Lightning e talvez
vaults de liquidez ou e-cash ou coisas assim. A gente quer explorar todas essas possibilidades para daí a gente chegar no produto ideal usando a rede do Bitcoin, usando a infra do Bitcoin para escalar para centenas de milhares, para milhões de transações. Eu acho, assim, é uma aposta ousada, devo ressaltar, Bernardo, mas eu acho que esse ciclo a gente vai ver isso acontecendo. É o ciclo do Bitcoin mais forte do que nos outros ciclos, na minha opinião. E quais são os pontos, os vetores de ataque potenciais, se alguém quisesse acabar com o DPix num momento em que ele já está descentralizado o suficiente em centenas de nós bancários? Tem algum outro ponto que dá para apertar? Tipo, sei lá, onde Cara, faz o assim, swap do DPix pelo BTC? eu penso nisso com constância. Tá? Eu acho que tem alguns vetores que é importante a gente se preocupar. O lastro, né? Onde está o lastro, como colocar o lastro. O mundo ideal é ficar totalmente sintético com o O lastro de lastro Bitcoin. seria cada DPix que você emite, você tem R$ 1 parado em algum lugar guardado. Isso. Hoje está assim. Hoje é Uhum. literalmente assim. E Mas eu não essas fico são contas confortável com esse cenário. bancárias tradicionais que podem ser congeladas por uma canetada. Exatamente. Exatamente. Aí a gente está caminhando já nesse ano para a gente começar a usar Forex. Eu poder fazer hedge lá fora. A gente já estamos Uhum. trabalhando para isso. Mas isso aumenta o nível de complexidade, né? Sim. Mas o nível máximo de complexidade, mas que eu entendo que é o ideal, é a gente utilizar Bitcoin como colateral e colocar ter um sintético de DPix com Bitcoin como colateral. Que Mas nem para que um seria, por stable exemplo, sat lá da Galoy, que faz com dólar. exatamente, tipo isso. Tá. Usando DLC, né? Propostas tipo da NIT, eu vi pessoal das 101. Tem umas propostas aí, a gente tem que ver o que é que vai pegar. Tem desafios gigantescos. Talvez, ao meu ver, tenha que surgir no Bitcoin ou na Lightning, de fato, uma, uma vamos dizer assim, uma BitMEX descentralizada, né? Mais ou menos como uma LN Markets mais descentralizada, talvez. Para isso ter base para você fazer um mercado de derivativos que permite fazer o colateral. Talvez. Eu acho que talvez seja esse o caminho, mas eu posso estar errado, assim, eu não consigo prever. Aí já é um exercício de futurologia que é complicado. Mas o caminho que eu acho ideal é a gente caminhar para um sintético de forma que mesmo o lastro esteja de forma que seja impossível até eu controlar o lastro, vamos dizer assim. Né? Você não, mas os seus clientes que são os P2Ps, que têm interface direto com o C, né, com o final, com o consumidor, eles têm ouvido, no passado ouviram muitos relatos de pessoas que têm um certo medo, porque entenderam como funciona o DPix, mas aí fala, pô, mas eu vou deixar esse negócio aqui, esse DPix no meu imposto de renda, e se o Estado resolver que o DPix é coisa de Do demônio. bandido, de inimigo, de terrorista, isso não vai me dar um BO, um problema assim? Tipo, eu já ouvi esse tipo de dúvida de pessoas iniciantes. Como que você É, aborda isso? então, eu penso da seguinte forma, né? São escolhas, assim, e eu não posso negar os riscos que podem acontecer. O que acontece é que a gente já viu uma entrada muito grande de merchants na rede, o que eu acho muito bom, porque você descentraliza ainda mais quem está comprando The Pix. Né? Então, no final, você vê compras de R$ 7, R$ 15. Né? E essa pessoa que está comprando, ela pode comprar para pagar por um serviço na internet ou alguma coisa assim. Não é proibido isso, tá? Não é proibido você comprar uma criptomoeda e pagar por um serviço na internet. Não tem nada de legal nisso. Então, com essa quantidade de pessoas, eu não posso simplesmente dizer, não, todo mundo comprou DPix, comprou Bitcoin. Hoje é impossível afirmar isso. Todos os CPFs compraram DPix, compraram Bitcoin. Essa afirmação é uma afirmação que eu acredito que está errada. Eu tenho como comprovar? Não. Mas eu acredito que esteja errada. Né? Então, eu acho assim, quanto mais pessoas estão usando diferentes soluções de DPix, mais todo mundo vai estar eu acho assim, mais se perde na multidão, entendeu, Bernardo? É mais ou menos assim. Se você quiser se perder na multidão hoje, é muito melhor se perder na do Tether, que tem muito mais gente. Né? O The Pix ainda é nichado. Mas quanto mais ele cresce, menor fica esse problema aí. Eu vou Seria atacar tipo o só esse equivalente pessoal que a comprou The Pix. Né?
eu comprei The Pix, então a Receita Federal poderia inferir que eu comprei Bitcoin com esse valor, mas se eu mandei esse The Pix para outra pessoa para comprar uma televisão e ela me deu uma TV porque ela tem uma loja de eletrodomésticos e ela aceita The Pix e ela pode levar isso no açougue para comprar carne ou na concessionária para comprar um carro. Então, tipo, você está falando em talvez o The Pix ter uma funcionalidade de meio de pagamento também para, de uma certa forma, criar uma complexidade de rastreabilidade, é isso? Porque hoje, do jeito que está, é lógico que não tem. Num Estado sério, numa jurisdição séria que tem rule of law, o Estado teria que trazer evidências de que a pessoa comprou Bitcoin para acusá-la de ter comprado Bitcoin e de não ter declarado isso. É que muitas pessoas que estão vindo para o Bitcoin no Brasil, vendo tudo que está acontecendo com o governo atual, têm um certo medo de o Estado ligar o foda-se e falar: você não tem, eu não posso provar que você comprou Bitcoin, mas você tem DPix aqui, então eu estou assumindo que você comprou, paga o imposto aí. Não existe precedente disso, deixo muito claro sempre que alguém me faz essa pergunta e tem esse medo irracional de que o Estado vai assumir que você fez a pior coisa e te cobrar e te multar como se você tivesse feito. Eu não conheço nenhum precedente disso ter acontecido. Mas eu não descarto a possibilidade. A gente está vendo um mundo cada vez mais absurdo, né? Com taxação de ganhos de capital não realizados em países que são desenvolvidos e eram sérios até pouco tempo atrás. E sabendo quem está governando o Brasil, eu não duvido nada que uma bizarrice jurídica dessa possa acontecer. Mas até acontecer, ainda não aconteceu. E acho que eu sempre bato na tecla que a pessoa tem que botar tudo na balança e ver o que ela prefere. Então, usa o DPix com essa camada de privacidade e saiba que você vive num país que não tem rule of law e podem tentar te perseguir por isso. Ou não use o DPix e declare tudo bonitinho e podem tentar te perseguir por isso também, porque você tem 10, 15, 20, 30 milhões de reais declarado em Bitcoin. Exatamente. Que vai parar na mão do PCC na Deep Web. Esse é o meu ponto. É essa a informação que vai para a Deep Web. Né? Então é o seguinte, eu acho assim, que eu percebi, algumas pessoas elas prestam serviço e querem receber em DPix. Elas mandam qualquer coisa, então já fica de uma forma que ela converta para Bitcoin. Mas aí nem eu consigo enxergar isso, entendeu? Eu não consigo enxergar essa movimentação. Eu consigo apenas ver que o CPF pagou The Pix, né? E aí comprou The Pix, né? E foi enviado para o endereço que ele pediu, porque no QR Code a gente já coloca o endereço que vai ser enviado, né? Então, o contrato que eu tenho com o cliente é esse, né? Vamos dizer assim. Agora, todas essas possibilidades, elas existem, mas é o que eu digo, assim, qual é o ponto que eu acho que é problemático também, Bernardo? Eu acho assim, ó, existe uma ilusão que é muito séria das pessoas acharem que dá para se esconder no sistema financeiro nacional. Eu vou fazer um P2P aqui e ninguém vai saber que eu fiz. Só que 99% das vezes, o P2P que você manda o dinheiro, ele, para ser viável, ele tem que transacionar muito dinheiro. Ele é o elo fraco da corrente, não você. Ele tem que, porque assim, para ele pagar um boleto, ele precisa transacionar muito dinheiro. Porque ele ganha um spread nas transações. Ele pensa, né? Faz a inferência. Se for 5% que ele ganha, que não é 5%, se o cara cobra 5%, não é que ele está ganhando 5%, né? Mas vamos supor, for 5%, aí faz a inferência. Pô, para eu pagar R$1.000, tem que transacionar quanto? Para eu pagar R$10.000, tem que transacionar quanto? Então, quando você está transacionando a sua contraparte, que tem a liquidez, ela normalmente está transacionando um valor alto. E para isso, para ela ser viável, ela tem que fazer isso. E obviamente, o sistema financeiro nacional está mostrando que é esse cara. Então, se esse cara não declara nada, realmente, decisão de cada um. Mas está aparecendo. E vai estar lá todo mundo que transferiu para o cara. Sim. Então, assim, eu acho assim, se você entra no sistema bancário, você está aparecendo. Aí você tem que tomar uma decisão. Eu digo assim, se você está com cash físico, e você quiser de fato fazer isso sem que passe por ninguém, beleza. Mas não é o caso de 99% das pessoas. Hoje está todo mundo bancarizado, ou da maioria, o grosso do dinheiro está passando pelo Sistema Financeiro Nacional. Então, se está passando por dentro, apareceu. Pronto.
As pessoas acabam achando que P2P tem privacidade, mas quando você manda um Pix, um Doc, um TED, qualquer coisa para ele, ele tem os seus dados e, portanto, esses dados estão visíveis lá para caso eventualmente ele faz uma cagada e recebe R$ 50.000 de alguém que está sendo investigado criminalmente. Ele entra nessa investigação, ele é chamado para prestar esclarecimento, quebram o sigilo bancário dele e você pode acabar sendo incitado também para Como já dar depoimento, aconteceu qualquer coisa do várias tipo. vezes, tá? Já Então é tivemos casos muito, assim no muito mercado. importante que as Então, pessoas tenham ciência de que quando elas estão se relacionando financeiramente com o P2P, elas precisam saber que esse P2P está se protegendo da melhor forma, né? Porque um P2P que não se protege tão bem pode acabar sendo um problema para você. o que E aí o DPix acontece? entra A nessa nossa camada de tentativa, segurança. a nossa tentativa é de tentar levar o máximo de transações para DeFi. Né? O Uhum. máximo de DeFi no Bitcoin, que é o que eu acredito. A minha tese é, eu quero que a Elna esteja dentro do DeFi do Bitcoin, desse ciclo. Né? Esse é o meu objetivo. Mas quanto mais a gente levar para o DeFi, melhor. Porque a gente está fazendo com que as transações ocorram em locais de soberania, onde o usuário e a contraparte não se conhecem, não tem nem que saber quem é o outro. Né? Então é isso. Agora, se você tiver num cenário que passa pelo sistema financeiro, gente, você não desaparece. Eu trabalho com finanças há muitos anos, há mais de uma década. Você, não existe desaparecer no sistema financeiro nacional, eu acho assim. Uhum. Como funciona a questão dos nodes bancários? O que são os nodes? Como que, tipo, você explicou a tese de descentralizar como um caminho para se proteger, mas de fato o que muda na vida do usuário no fim da linha? Porque, tipo, eu acho que provavelmente deve ser os limites que eles têm hoje em dia, porque você não pode sair recebendo US$ 1 bilhão, US$ 1 bilhão de qualquer pessoa. Você tem limites aí máximos que você pode movimentar dentro da Eulen ou do Uhum. CNPJ da Eulen. E aí, descentralizando esses limites, se tivesse dois, dobraria, três, triplicaria e por aí vai. É Sim. isso? Ou Tem tem isso mais também, coisas? tem isso, mas eu acho que a principal questão é realmente espalhar mesmo, assim. Não só a questão dos limites em si, mas principalmente espalhar os parceiros, por exemplo. Temos 300 parceiros. O fluxo de 50 vai estar nesse, o fluxo de outros 50 vai estar ali. O nosso sistema da a gente quer desenhar de forma que isso possa até ser randômico, entendeu? Na hora da geração do QR Code, ele distribuir essas entradas para a gente poder ter um máximo de descentralização possível. Né? A Eulen, a entidade Eulen, ela é offshore, né? A gente abriu já ela offshore desde o início. O que a gente tem no Brasil tem o Plibank, né, como o Banknote, foi o primeiro, e tudo que a gente está criando no Plibank, a gente está fazendo open source. Exatamente, a gente deve estar abrindo aí, tem até que ver contigo como é que está isso. A ideia é ser open source. Por quê? Porque, reitero, eu sempre trabalho com o cenário de ser capturado. Trabalho tudo isso aqui parar. Então, Uhum. será que a gente quer fazer open source até para diminuir o ímpeto deles não virem para cima da gente e dizer, cara, tá bom, comigo você consegue falar, mas olha, isso aqui já tá open source, alguém pode pegar a tocha e fazer amanhã igual. Então, Uhum. como é que você vai fazer? Você vai me bloquear, me parar e tudo mais, primeiro comigo você ainda consegue falar, e vai surgir três igual a mim amanhã. Né? Então, assim, a gente pensa nesse quesito, porque a gente tem que pensar que a gente está em uma guerra assíncrona, né, Bernardo? Sim. Então, numa guerra assíncrona, a nossa única defesa é a descentralização, porque eles têm muito mais força que a gente. Tanto os oficiais quanto os não oficiais, né, vamos dizer assim. Então a gente tem que desenhar desse jeito. É a filosofia cypherpunk, vamos dizer assim. Né? E se eu fosse comprar qualquer coisa que seja através do DPix, qual é o volume máximo que eu tenho de limite hoje em dia? É Então, diário, hoje é mensal, é é anual? diário, é Como que é? diário. Tá R$ 5.000 de limite no CPF, né? Então a gente. Mas isso é uma escada, né? A gente não define isso, né? Vamos lá. A gente tem um limite máximo que a gente coloca para o parceiro, mas cada parceiro que vai setar a sua política, porque ele também vai fazer sua análise de risco, por exemplo. Plataformas têm mais risco assim de geração de QR Code do que um P2P que conhece a pessoa.
né? Então, porque o risco maior, e a gente sofre constantemente com isso, são os MEDs, né? No Brasil, foi criado a ferramenta do Pix, né, que a gente sabe que é uma ferramenta que tira a liberdade, mas aumentou a bancarização, as pessoas, aumentou a quantidade de transações entre as pessoas, mas o problema é que o MED aí começou a ter golpe, e aí porque tem golpe, de repente coloca esse mecanismo do MED, que é usado para O que é golpe. MED? O que é MED? Que é o mecanismo essencial de devolução, é o equivalente ao Tá. chargeback do Pix, né? Então, o MED ele funciona como se, cara, o cara manda a transação, pega os bitcoins e depois diz, não mandei, isso foi fraude. Desse jeito, entendeu? Então, Entendi. brasileiro é especialista em fazer esse tipo de sacanagem, né? Então a gente vai lá e tem que mostrar que não foi sacanagem, que não teve golpe, que não teve não sei o quê, que não teve não sei o quê. Ou seja, aumenta o custo do nosso trabalho operacional, entendeu? Então, o nosso processo foi esse, né? Então, o MED, ele gera um custo de compliance e antifraude que numa transação normal não existiria, entendeu? Por quê? Quando o Pix foi Porque lançado, se eu não me engano, ele era irreversível, né? E aí depois eles exatamente. voltaram O e Pix mudaram. era irreversível, mas não é mais irreversível. Então, ou seja, Uhum. você começa a ter o mesmo problema do chargeback do cartão. Sim. É a realidade de lidar com Fiat, né? É aquela história, né? Como foi? O Antonopoulos falava a diferença entre hard promises e soft promises, né? Todo pagamento no sistema financeiro nacional é uma soft promise. Você não tem garantia de que aquilo ali vai cair realmente e vai ficar lá na sua conta. Você não tem garantia. Bitcoin é hard promise. Uma vez que foi para outro wallet, amigo, esquece, né? Então, são as diferenças, assim. O pessoal já tá aí, tá nas andanças dele de reuniões Brasil afora, tá na casa do tio dele. E É, aí de vez em quando passa o parece, se pessoal aqui. trancou no quarto aí, passou o tio dele atrás do estranho. O que eu ia perguntar? Então, beleza, entendi. Mas 5 mil reais de limite não é o máximo, né? Se eu vender um apartamento, digamos assim, quero comprar Bitcoin, não quero que apareça no meu imposto de renda, eu vendi um apartamento de 500 mil reais, quero comprar via Depix, para depois transformar em Bitcoin e declarar ou não declarar, fazer o que eu bem entender, estando certo ou estando errado. Eu Por isso, assim, consigo? mesmo que Tem você um declare caminho no seu de imposto de fazer isso? renda, você não vai ter aparecido na IN, né? E de forma Sim. legal, tá? Não tá ilegal, né? Aí ele vai aparecer que eu comprei 500 mil de Pix. E aí Exatamente. eu faço com essa informação que eu bem entender. Mas eu consigo chegar com 500 mil reais aí e comprar Sim, no Pix? aí é uma operação de OTC, né? Aí o que acontece? Eu hoje raramente aceito esse tipo de operação, porque eu paro para olhar, né? Porque aí como eu já tive, trabalhei na Foxbit, trabalhei em OTC, na Digitra também, eu paro para olhar, eu tenho que fazer todas as análises com muito mais critério, com muito mais. Entendi. Porque, cara, e aparece direto a galera tentando isso. Eu acho que eu falo não. O que eu mais falo na minha vida é não, infelizmente. Mas o que acontece a gente fechou também com uma mesa parceira, né, de OTC, que ela vai começar ela listou The Pix, né? Então eu também comecei a fazer um trabalho de algumas mesas de OTC listarem The Pix, porque Uhum. com isso eu consigo direcionar. Eles estão mais estruturados para receber esse fluxo de 500 mil reais, 400 mil reais, essa galera mais parruda, por assim dizer. Então, mas novamente vai passar por um processo de compliance, vai pedir o documento da venda do imóvel, por exemplo, coisas assim. Então, mas normalmente a gente direciona. Chega o nosso parceiro, né? Você lembra, eu não tenho acesso ao cliente final, né? E sempre é o nosso parceiro. Então, o cliente chega no nosso parceiro e a gente direciona para uma mesa de OTC. Hoje em dia, a gente fechou isso recentemente para poder direcionar esse fluxo e principalmente porque eu não estava conseguindo atender, sendo bem sincero, Bernardo, não estava mais conseguindo atender essa demanda e eu tive, cara, eu tenho que resolver as coisas core aqui do negócio, né? Lightning, Banknote, todas essas coisas que a gente está fazendo. E daí aí eu fui lá e, como eu já conheço muita gente do mercado, comecei a direcionar para essas mesas. Entendi. Como que é a estrutura de custo? Eu já estou fazendo as perguntas mais do ponto de vista do usuário decidindo usar ou não usar o Depix. Como se compara em termos de custo versus comprar com KYC, com Iene,
ou comprar sem KYC, sem IN, num P2P que não usa The Pix? Como que funciona? Então, tem várias partes nesse processo, né? A gente não define o preço que o parceiro vai trabalhar, né? A gente tem um custo por Pix, é o nosso custo de processamento, que a gente coloca, e a gente também tem um custo na hora do burn, né? Na hora do saque, né? Que é onde a gente ganha dinheiro, na verdade, está no saque que a gente cobra do nosso parceiro. O, o, existe um custo de market making, né? O spread no market making. A gente tem parceria com o market making lá de fora para ele poder dar spread, para ele poder dar liquidez, bastante liquidez. Então, hoje, entra na SiteSwap, que é hoje a rede mais usada, que é hoje o DEX mais usado com DePix, a SiteSwap. E lá ele tem o spread dele, esse spread é incorporado no custo do P2P, do parceiro, e ele coloca uma margem em cima. Então varia, assim, tem gente. Aí a variação de preço do mercado. Teve um parceiro que entrou dizendo, cara, eu quero, como era, tornar P2P great again. Aí ele diminuiu o preço. Então, né, mas, diga, eu não controlo o preço de mercado. Na verdade, essa definição é totalmente aberta, é livre mercado total. Mas normalmente varia aí de 2% a 5%. Já vi 7%, já vi 3%, já vi 2%, já vi 1%. Entendeu? Cada um faz o seu spread, cada um faz o seu cálculo de acordo com a estrutura. Porque assim, eu gosto muito de falar para parceiro assim, cara, tem que ganhar dinheiro. Né? Tem que ganhar dinheiro, assim. A coisa tem que ser sensata também para ele, né? Porque, cara, principalmente um P2P que ensina muito o usuário final, você, cara, olha o trabalho que é ensinar uma pessoa a fazer multisig, a guardar numa hard wallet. Tudo isso tem que ser cobrado, entendeu? Tudo isso tem que estar embutido no custo, entendeu? Então cada um tem que fazer o seu preço e ganhar dinheiro com isso. E o usuário final vai tá ganhando privacidade, consultoria, e todo tipo de. Tem cara que vai saber usar Exchange, que é expert, tudo mais, mas para a grande maioria da população, aquilo ali dá medo. Assim. O cara abrir uma Binance da vida, o cara fica com medo de, cara, não sei nem o que aperta aqui. Né? A grande maioria da população, de fato, tem medo. Então, o P2P e um influencer, um educador, como é o seu caso, tem essa função de ir quebrando e ensinando, né? Então, Sim, então, qual é a margem que tem que ser cobrada por isso? Bem, o mercado que vai decidir. Não sou eu que decido. Eu deixo aberto para os parceiros. Cara, as minhas perguntas operacionais eram essas. Quer atualizar alguma coisa sobre as andanças aí dos últimos meses? Porque você veio aqui há um ano e pouco atrás e de lá para cá muita coisa mudou. Você falou aí de aumentar o número de parceiros, mas e os planos? O que você enxerga para os próximos 2, 3, 5 anos? Então, eu enxergo assim, eu quero testar eu acho assim, a nossa tese de negócio, né? Ela se provou que funciona, ela existe um negócio, né? Vamos dizer assim, existe um negócio. Né? Apesar de todos os riscos, apesar de tudo, existe um negócio. E a gente está querendo testar em outras jurisdições essa tese. O modelo que a gente fez, B2B2C, funciona, tem sentido. Eu acho que tem, mas eu quero testar. Então a gente está querendo fazer isso. E também tem muita coisa nesse aspecto de aumentar a rede, de trabalhar a partir de, quem sabe, caminhar para uma federação e todas essas coisas aqui no Brasil. Explica melhor o que é caminhar para uma federação, que eu acho que muita gente não vai entender. Então, por exemplo, a Liquid é um blockchain federado, certo? Ela tem uma federação por trás da Liquid que faz o peg-in e peg-out dos bitcoins que viram Liquid Bitcoin, né? E essa Federação é um federação... grupo de diferentes empresas, podem ser exchanges, a própria blockchain, etc. E elas monitoram e validam as transações da rede, né? Garantem a segurança. Elas monitoram e validam e elas têm uma carteira multisig da wallet da federação, por exemplo. Né? Mas assim, a federação como conceito, né, é você juntar diferentes entidades e essas entidades ficarem validando a rede e fazendo. Então a minha ideia é um dia a gente ter uma federação de banknotes, por exemplo, né? A gente poder ter diferentes entidades validando as transações, garantindo que expulsando os bad actors, né, os maus Mal intencionados. E é isso. Então,
Porque Imagino que tenha bastante, né? Brasil deve ter um monte de ah, gente querendo lavar dinheiro, fazer sacanagem, vocês têm cara, constantemente que monitorar e mais banir tem. eles da Não, a rede. gente acabou de ver aí, né? A criatividade do pessoal. O cara se vendeu lá, como foi 15 mil e pegou o acesso do O golpe negócio. do 1 bilhão, né? É. Deu uma queda rápida aqui, mas ele já voltou. A gente estava falando Bom, sobre o golpe do 1 bilhão que aconteceu aí sobre o recentemente. Pois assalto é. ao Banco Central, né? Não, cara, assim, eu acho que nos grupos eu até dei minha opinião, assim, cara. Eu acho que só prova um ponto antigo do Cypherpunks, cara. Todo sistema centralizado vai ser atacado. Por quê? Porque é muito mais fácil atacar do que defender no mundo digital. Essa é a verdade. Né? Uhum. Vai acontecer de novo, galera. Eu tenho certeza que vai acontecer de novo. Ah, mas a gente vai fazer não sei quantos mil seguranças cibernéticas. Cara, esquece, cara. É mais fácil atacar do que defender. Eu acho assim, minha tese, a única forma de diminuir esse problema é a gente descentralizar Não ter e ter honeypot. e o máximo de educação digital, né? As pessoas pelo menos têm noção do que é um 2FA, por exemplo. Né? Uhum. Mas se você descentraliza, você diminui o prêmio do ataque. Esse é o ponto. Né? Tanto que eu acho assim, importantíssimo descentralizar os bitcoins também. Eu acho que. E, né, cara, a gente vai ver nesse ciclo, na minha opinião, algum bitcoin centralizado aí, da mesma forma que aconteceu já no passado, né? A gente vai ver. Não, é isso. Para mim é uma lição de sempre. No mundo cibernético, centralização é honeypot e é inevitável acontecer ataque. Show de bola. Cara, eu não tenho mais perguntas. Então, caso você tenha considerações finais, um recado pra galera, alguma coisa, manda bala. Beleza. Não, eu acho que quem tiver dúvidas sobre como usar os serviços do comprar The Pix, a gente tem uma lista de parceiros no site da Ellen, ellen.app. E estamos aí, estamos trabalhando. Já faz aí 1 ano e meio, a gente construiu muita coisa em 1 ano e meio. A gente é uma empresa que a gente chama de. Não é bootstrap, é seedstrap, né? Fizemos um seed pequeno e estamos com caixa, esse caixa até hoje, né? Fazendo Vocês esse caixa captaram dinheiro com rodando esses VCs de Bitcoin gringos ou só aqui no Brasil localmente? Como foi? só com anjo. Tá. Só com anjo. A gente não captou com nenhum VC ainda. A gente tem conversado com alguns, mas estamos vendo aí qual vai ser o melhor caminho para os próximos anos. Mas parece que nem vai precisar, né? Talvez só se eu tiver planos de acelerar muito o crescimento, mas está sustentável agora para você, Exatamente. o que é muito Às bom. vezes, compensa sacrificar equity, vamos dizer assim, para chegar lá mais antes, né? Para chegar lá antes. Uhum, uhum. Com certeza. Show. Bom, eu recomendo demais todo mundo que nunca usou The Pix que aprenda pelo menos como funciona e comece a usar. Tem aulas de The Pix lá dentro do Bitcoin Exit Plan, ensina as pessoas a usarem, porque é uma ferramenta de privacidade que pode ajudar demais. E é isso. Torço pelo sucesso, para você voltar aqui mais vezes e atualizando a gente do crescimento exponencial, da descentralização, dos banknodes. E espero que um dia você tenha que ir morar fora do Brasil porque você é um prego no sapato do comunismo brasileiro e todo mundo está Quem te sabe, odiando né, para cara? sempre. A gente ainda é muito pequeno, mas quem sabe um dia os caras, né? Acho que foi para isso que Mas você é isso. lançou a Eulen desde o início. A ideia é essa. Então, maravilhoso. É. O que precisar, estamos às ordens. Beleza, meu amigo. Cara, muito obrigado Obrigado. pela participação. É isso. Quando quiser voltar, portas abertas para atualizar a galera sobre a Eulen, sobre o Playbank, sobre o The Pix e qualquer outro assunto relacionado. Beleza. Pessoal, até a próxima. Valeu. Abraço.